E aí, pessoal, a gente agora vai falar sobre ligações intermoleculares, ou seja, as interações entre as moléculas. Bem, pessoal, existem as ligações entre os átomos, ligação iônica, covalente e metálica. Ligação iônica, ela envolve exatamente o quê? Metal e o não metal. O metal perde o elétron, virando um cátion, e o não metal ganha o elétron, virando um ânion. Cátion e ânion são íons. Aí o que acontece? É uma interação entre íons, uma interação forte chamada interação iônica. Na covalente, há um compartilhamento. Você tem não metais, onde ambos querem o quê? Ganhar elétron para ficar com a eletrosfera na última camada estável. Quando eles querem ganhar e os dois estão ali juntos, eles chegam à conclusão: ó, eu não vou conseguir ganhar nem você. Então vamos fazer o quê? Compartilhar. Tem uma ligação covalente, uma ligação que tem um compartilhamento. Só que agora a gente vai para uma interação entre moléculas. É outro nível. São moléculas que vão ter uma interação entre elas. Para isso, eu preciso identificar se a molécula é polar ou apolar, que a gente já viu numa aula anterior. Vou colocar aqui embaixo o link. Então, olha bem, a gente identificando isso, tudo fica mais fácil. E essas interações, elas são responsáveis por propriedades como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tudo isso, porque são moléculas que estão interagindo. Então, quanto maior essa interação entre elas, você vai ter uma força maior, então é mais difícil de quebrar, maior o ponto de ebulição. E por aí vai. Então, pessoal, agora vamos ver aqui no quadrinho como é que funciona isso, que é bem legal. Vem comigo? Vamos embora para essa slidezinha. Veja, a gente aqui tem como exemplo uma interação intermolecular. Esse pontinho aqui que você está vendo, essas linhazinhas pontilhadas, são interações entre moléculas. Exatamente. Por quê? Olha bem, só para deixar bem claro e você não ter dúvida nisso de jeito nenhum. Olha bem, imagine que você tem aqui, pessoal, você tem aqui, água. H2O. Tá vendo? Olha, essa aqui, esse tracinho aqui e esse tracinho aqui é a ligação covalente polar, não é verdade? Por quê? Porque ela está ocorrendo uma ligação entre átomos. É um átomo ligando o outro átomo, o átomo de oxigênio ligado ao átomo de hidrogênio. Isso é uma ligação entre átomos. Se eu tiver, por exemplo, aqui, H, esse tracinho aqui é também uma ligação covalente, porque está acontecendo entre átomos de não metais, né? Apolar. Lembrando que é uma ligação entre átomos, tá vendo? Agora eu quero que você entenda que eu, a partir de agora, não vou falar de ligação entre átomos. A gente agora vai falar de ligação entre moléculas. E para que isso aconteça, eu só preciso de uma coisa: determinar a polaridade da molécula. Não é a polaridade da ligação. A polaridade da ligação já está determinada. Eu tenho que determinar a polaridade da molécula. Algo que a gente já fez também. Então, vê bem. Se eu lhe perguntasse assim, pessoal, BF3 é uma molécula polar
ou apolar? Uma molécula. Eu não estou perguntando a ligação entre átomos, tá? Estou perguntando entre as moléculas. Como é que você faz? Guga, tem 3 ligações, 3 tracinhos e 3 ligantes iguais. Então, como os 3 ligantes são iguais e eu tenho 3 tracinhos também iguais, então aqui, ó, Mi é igual a 0 e eu tenho uma molécula, o quê? Apolar. Tudo bem. Tá certo? A molécula. Então, Mi. Eu não lembro o que é Mi, não. Muito bem. Vamos lá, então. Mi tem um nome bem bonito, tá? Mi é a letra grega, né? Mas ela representa, ó, vetor momento dipolo. Aí a pessoa diz, meu Deus, agora é que eu não vou saber mais nada. Esquece o nome. Se Mi for igual a 0, é porque eu tenho uma molécula sem polos, uma molécula apolar. E se Mi for diferente de 0, eu tenho uma molécula polar. Então, pessoal, baseado nisso, agora vou fazer outra molécula apolar. Vamos? Bora? CCl4. Tem quantas ligações? Ligação é o tracinho. Tem 4. E quantos ligantes iguais? 4. Então, quando o número de ligação é igual ao número de ligantes, de tracinhos, é igual ao número de letrinhas, então Mi igual a 0. Minha molécula é apolar. Ah, rapaz, lembrei. Tu já ensinasse isso. Verdade. Agora veja, vou fazer o contraponto. E se fosse assim, ó? CCl, CClH3. Como é que a gente ia fazer essa daqui agora? Vamos ver? Bora ver aqui, CClH3. Então, vê bem, para ficar bem claro isso, tá? O tracinho é a ligação entre os átomos, tá? Pareando ali os elétrons. Mas eu estou olhando o conjunto todo. Então, veja, vou fazer o contraponto aqui agora. C, C, Cl, H3. Veja, eu tenho quantas ligações? 4. Mas eu só tenho quantos ligantes iguais? 3. Então, agora, Mi é diferente de 0 e minha molécula, ela é polar. Tá vendo? Aí agora, tem um detalhe que a gente precisa prestar atenção. Aqui, ó. H2O, NH3. O que é que a gente precisa ter atenção aqui? Por exemplo, veja, oxigênio é da família 6A, não é? Nitrogênio é da família 5A. Então, ele usa os pares dele, mas alguns pares ficam não ligantes. Quando eu tiver par livre, geralmente minha molécula é polar. Então eu até brinco assim, ó, sobre o par é polar. Então, baseado nisso, a gente consegue determinar o quê? Se eu souber a polaridade, eu vou saber imediatamente qual é o tipo de ligação. Fica muito mais fácil. Sério, Guga? Seríssimo. Vê. Veja como é direto, vê. Não tem mistério nenhum. Não tem mistério nenhum. Zero mistério, vê. Olha para cá. Eu chego para você e coloco aqui, ó. Vê. Vou colocar para você CO2. Molécula apolar. 2 ligações, 2 ligantes. Vou colocar para você CH4. 4 ligações, 4 ligantes iguais. Vou colocar para você BF3. 3 ligações, 3 ligantes iguais. Então, nesses 3 casos que eu coloquei, todos, eu tenho moléculas o quê? Apolares. Exatamente. Então, aqui, ó,
eu tenho moléculas apolares. Logo, se eu juntar molécula apolar com molécula apolar, qual é a ligação que eu vou ter, Guga? Assim, ó, CO2 atraindo CO2, CH4 atraindo CH4, BF3 atraindo BF3. Eu vou ter uma ligação bem fraquinha, uma interação muito fraca, chamada força de Van der Waals, força de Van der Waals, tá? Ou dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Então, a força de Van der Waals, ela ocorre entre moléculas apolares. Pessoal, é uma força muito fraca, porque tu está imaginando que tu tem uma molécula sem polo atraindo outra molécula sem polo. Então, como é que tu vai atrair duas coisas que não tem polo? É porque forma-se um polozinho aqui, ó, em um determinado momento. Mas é um dipolo instantâneo. É um dipolo que a gente induziu uma corrente elétrica, algo que passou e formou esse dipolo ali. Então, por isso que a gente diz que é a ligação mais fraca de todas. É uma ligação entre moléculas apolares. Ligação fraquíssima. Então a gente percebe, né? Percebemos claramente que é uma interação bem fraquinha. Olha, agora vamos para outro tipo de interação. Veja, agora imagine que eu tenha uma estrutura que tem polo, por exemplo, HCl, é polar, concorda? Ou CH3Cl, é polar. Vamos dar a letra aqui, né, para não achar que é tudo com Cl, né? CH3Br é polar. Então, veja, quando eu tenho uma estrutura assim, eu vou ter, ó, é muito mais fácil de eu perceber, ó. Aqui eu vou ter H, que tem um momento positivo, negativo. H positivo, negativo. Então, os polos se atraem. Então, eu tenho dois polos. Então, a minha interação é uma interação que dipolo, dipolo. Ou dipolo permanente. Tá certo? Então, quando é que eu tenho uma dipolo ou dipolo permanente? Quando eu tiver moléculas polares. Então, meu único trabalho é saber se a molécula é ou não é polar. Então, aqui, ó, CH3Cl é polar. É. Como é que eu sei mesmo? Quatro ligações e 3 ligantes iguais. Então, ela é polar. Então, aí é uma molécula polar. Ah, então quer dizer que sempre que for polar é dipolo-dipolo? Não, porque aí você tem só um detalhezinho. Quando eu tiver uma molécula que tenha hidrogênio ligada a outra que tenha flúor, oxigênio e nitrogênio, que são os três mais eletronegativos, da mesma estrutura, HF com HF, certo? NH3 com NH3. Ou H2O com H2O. Aí isso é um dipolo. Mas é um dipolo tão forte que a gente chama de pontes de hidrogênio. Ligação de pontes de hidrogênio. Uma ligação que é a mais forte entre as ligações intermoleculares. Aí a gente até brinca, né? É a mais forte entre as mais fracas. Então, pessoal, basicamente são essas interações que a gente vai ver hoje. Tem aí um dipolo também, mas isso é basicamente o que vai nos interessar agora. Pronto. E agora que a gente usou o quadro, agora eu vou usar com vocês, tá, o nosso slidezinho para a gente fechar essa parte teórica. Olha que bonitinho. Então, vê, pessoal. Primeira coisa,
polaridade tem tudo a ver com solubilidade, tá? Água e álcool, gasolina e querosene, gasolina e álcool. Por quê? A água mistura com álcool, gasolina com querosene, mas gasolina não mistura com água. Simples, né? Por culpa da polaridade. Gasolina é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Veja, hidrocarbonetos são apolares. Anota aí bem grandão, tá? Os hidrocarbonetos são apolares. Os hidrocarbonetos são apolares. Hidrocarbonetos são apolares. Então, gasolina é um hidrocarboneto. Então, quem é apolar, mistura com apolar. Quem é polar, mistura com polar. Água é polar, não é? Então, pessoal, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Esse é o primeiro passo. Então, o momento dipolo, a gente viu, né? Momento dipolo, vetor momento dipolo, ele é relacionado com o que, pessoal? Com a polaridade da molécula, não é isso? Então, quando você tem moléculas polares, você tem momento dipolo diferente de zero. Moléculas apolares, momento dipolo igual a zero. Aí eu mostrei, ó. Vê, faz a conta. 2 ligações, 2 ligantes. Molécula polar, desde que não sobre par e os ligantes sejam iguais. Agora aqui, ó, tenho 3 ligações. Os 3 ligantes são iguais. Ah, mas é um íon. Tem nada a ver. O que não pode é sobrar elétron, tá? No elemento central. O que não pode é sobrar par de elétron no elemento central, certo? Então, lembrando, polar e apolar. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Aqui, ó, ligantes diferentes, polar, ó, os 4 ligantes iguais, apolar, sobrou par, polar. Aqui, ó, 4 ligações, 3 ligantes iguais, polar, e aqui 3 ligações e 3 ligantes iguais, apolar. Então, pessoal, lembra, polaridade é dada pelo vetor, né? Quando o vetor é igual a zero, a molécula é apolar. Quando o vetor é diferente de zero, a molécula é polar. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Olha aí as forças: dipolo induzido ou Van der Waals, dipolo permanente ou dipolo-dipolo e pontos de hidrogênio. Como é dipolo induzido? Moléculas apolares. Como é dipolo permanente? Moléculas polares. E pontos de hidrogênio? Hidrogênio mais forte. Lembre-se, a mais fraca é a de Van der Waals, porque nem tem polo, né, para atrair, concorda? É um polo momentâneo. Passou um raio, você acendeu a lâmpada, você deu uma corrente elétrica, e aí formou um polo naquele momento. É um polo formado instantaneamente, por um momento, uma indução. Na polar já tem um polo, e na ponta de hidrogênio, como o elemento é eletronegativo demais, tem um polo forte, né? E aqui, ó, é uma ligação bem legal. A íon dipolo. Aqui acontece na fralda descartável, aqui acontece quando você joga um sal na água, você tem um íon, cátion e ânion, e uma molécula polar. Vê, quando eu digo molécula polar, quer dizer que ela tem um polo positivo e um polo negativo. Então é um íon dipolo. Dipolo polar, 2 polos, um polo positivo e um polo negativo. Olha que coisa mais fofa, é o caso da fralda descartável, né? Poliacrilato de sódio, né, com a água, faz com que absorva a água do xixi na fraldinha e aí deixe o bebê ou a pessoa que está usando mais seca, né? Lembrando, pessoal, a ponte de hidrogênio, que é a ligação entre hidrogênio mais FON, ela é responsável pelas propriedades anômalas da água. O que é isso? A água tem propriedades interessantes, tá? Entre 4 graus Celsius, mais ou menos, a água, quando está esfriando, né, ela não contrai. Pelo contrário, ela dilata. Então, a água, quando congela, ela aumenta o volume. É por isso que se você colocar uma garrafa cheia de água no congelador e fechar ela, ela estoura. Porque vai chegar um momento que as pontes de hidrogênio sofrem como que... aí quebra tudo, né? Elas aumentam. Isso é uma propriedade da ponte de hidrogênio. Assim como também a proteína, né, no nosso corpo, que é formada por uma sequência de aminoácidos, também são unidas por pontes de hidrogênio. Bonitinha aí, né? Ligação amídica. Olha aí, o ácido desoxirribonucleico também, né? A dupla hélice, graças às ligações de hidrogênio. Olha aí, bonitinha.
E aí lembrar, pessoal, a ponte de hidrogênio faz com que a água tenha um comportamento o quê? Quando está congelando, vê como é interessante, foi o que eu falei. Ela aumenta o volume, né? Por isso que estoura a garrafa. Quando ela aumenta o volume, ela diminui a densidade. É por isso que o gelo boia. E por o gelo boiar, num lugar onde é muito frio, o gelo boiando, o lago só congela a parte de cima, que serve como proteção até para o resto dele, evitando que matasse, né, toda a fauna e toda a flora. Então, esse comportamento da ponte de hidrogênio é que explica a vida na Terra, tá? Por exemplo, as gotas da água, a ponte de hidrogênio, ela prende as moléculas. Então, quando a água vai caindo na chuva, ela vem sofrendo um atrito e ela não se solta. Então, ela vai caindo em pingo. Aí tu vai dizer, qual é a vantagem disso? É porque se não caísse em pingo, era enxurrada, né? Aí quando é uma enxurrada, mata todo mundo, concorda? Isso é chamada de tensão superficial, que é um efeito físico, né? Que as moléculas prendem. Então ocorre uma interface entre as moléculas e faz, por exemplo, com que um bichinho consiga andar na água, ou você consiga colocar uma lâmina de barbear na água e ela não afunde imediatamente. Isso é uma propriedade chamada tensão superficial. E a outra é, pessoal, a água, ela tem uma capacidade interessantíssima de ter um ponto de ebulição muito alto. Por que o ponto de ebulição dela é muito alto? Exatamente porque ela tem o quê? Muitas pontes de hidrogênio. A água é um polímero, guarda isso. A água é um polímero. Então, como a água é um polímero, ela forma várias ligações e aumenta o ponto de ebulição. Então, tem um ponto de ebulição muito elevado. Então, vê bem, pessoal, vê que interessante a gente conversar um pouco sobre isso. Vê, a água, o peso molecular dela é relativamente baixo, ela tem 18 gramas por mol, né? Então, ela pesa menos do que o HF, do que o H2S, o H2SE, o H2TE. E por que ela tem um ponto de ebulição tão alto? É por culpa das pontes de hidrogênio. Quanto mais forte a interação, mais difícil quebrar, maior o ponto de ebulição. Aí tu vai dizer, sim, e o HF? O HF tem ponte de hidrogênio também. E o HF tem o flúor, que é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, a ponte de hidrogênio do HF é mais forte do que a da água. Você está certíssimo. Só que se a ponte do HF é mais forte do que a da água, por que o ponto da água é maior do que o do HF? Era para ser o contrário. É porque a água faz mais pontes de hidrogênio. A água é um polímero. Lembra que eu falei agora há pouco? A água é um polímero e o HF é um dímero. Tá? O HF só faz uma ponte ligando duas moléculas. A água faz várias pontes. A dipolo-dipolo, chamada de dipolo permanente, a gente viu que ocorre entre moléculas que têm polo, não é? Moléculas polares. E a de Van der Waals é quando não tem polo. Então é um dipolo. Como é que eu vou ligar coisas que não têm polo? É porque induz-se um polo. Em um determinado momento, a corrente elétrica forma um polo ali, né? Ou alguma coisa, um atrito, e aí faz uma ligação. É muito fraquinha. É tão fraca que eles são gases. Aí, ó, a lagartixazinha, ela anda na parede por culpa das forças de Van der Waals. Sabia disso? Interessante, né? É uma força de Van der Waals que explica isso. É um dipolo induzido. Se você molhar a parede, ela cai. Então, lembre-se, quanto mais forte a interação, maior o ponto de ebulição. Tá certo? Então, íon dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e Van der Waals. Essa é a ordem da força das interações intermoleculares. Então, pessoal, lembre-se, composto, veja, força de Van der Waals. Olha os pontos de ebulição. Meu Deus, muito baixinhos. Na verdade, muito baixinho. A iodo é grande, a iodo é sólido, né? Mas a maioria, você tem o quê? Gases, né? O excesso aí, né? A exceção é o iodo. Agora, como a gente explica o fato da mesma substância ter mais de um estado físico? Devido às suas ligações intermoleculares. Exatamente. As ligações intermoleculares. Guga, fala agora um pouco de superfície hominofóbica. Vou falar, mas vem cá.
É importante que você perceba tudo isso que eu falei até agora. Tudo tranquilo? Então, vê bem, no meio da aula, para dar aquela relaxada, eu queria ler aqui para vocês uma coisa que eu acho lindíssimo, que é isso aqui é um disco, né, do meu poeta favorito, nosso pernambucano, feito eu, né, Manuel Bandeira, e na voz de Olivia Raime, ficou lindo um disco. E vários artistas e cantores brasileiros musicaram as poesias dele, né? Esse testamento mesmo, quem puder escutar, bota no YouTube, né? Eu não posso botar aqui, senão o YouTube derruba, mas é lindíssimo. Eu vou ler. Isso me acompanha desde que eu era jovem, bem jovem, sempre gostei. Meu primeiro salário como professor particular, salário não, né? Meu primeiro dinheiro como professor particular, eu comprei uma coleção de capa dura de 4 livros de Bandeira. Se eu lembrar, eu vou mostrar a vocês depois. Ele bota aqui. Eu até sei de qual, mas vou ler. O que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Tive uns dinheiros, perdi-os. Tive amores, esqueci-os. Mas no maior desespero, rezei, ganhei essa prece. Vi terras da minha terra, por outras terras andei. Mas o que ficou marcado, no meu olhar fatigado, foram terras que inventei. Gosto muito de crianças, não tive um filho de meu. Um filho não foi de jeito, mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Criou-me desde um menino para arquiteto meu pai. Foi-se um dia a saúde. Fiz-me arquiteto, não pude. Sou poeta menor, perdoai. Muito lindo, né? Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Beijinhos para a segunda parte. Você não caiu nessa questão por acaso. Pode ter certeza que não. Essa vale muito a pena. Vem. Pessoal, questão muito legal. Veja, eu coloquei aqui do lado da questão uma relação entre as interações intermoleculares e os seus pontos de ebulição. Lembrando que quanto mais forte for a interação entre moléculas, maior é o ponto de ebulição. E aí, a gente precisa lembrar de alguns fatores, tá bom? Que fatores são esses? Primeiro, se eu tiver aqui, ó, uma molécula como CH4, eu tenho 4 ligações e tenho 4 ligantes iguais. Não é verdade? Tenho 4 tracinhos, que são 4 ligações, e 4 hidrogênios, que são 4 ligantes iguais. Então, Mi é igual a 0. Eu estou perante uma molécula, o quê? Apolar. Molécula apolar com molécula apolar, a gente vai ter aqui a chamada dipolo induzido, ou dipolo instantâneo, ou Van der Waals, que é a mais fraca das ligações. Então, por isso que eu comecei por ele, porque eu percebo logo que é a ligação mais fraca de todas. Como é a ligação mais fraca de todas, tem que ter um menor ponto de ebulição. Então, pessoal, olha aqui, ó. 3 começa por ele. Eu ficaria entre duas alternativas logo nessa questãozinha. Mas aí a gente continua. Hg. Hg é mercúrio. Mercúrio é um metal. Por sinal, o único metal líquido a temperatura ambiente. Então, se é um metal, ele tem uma ligação metálica. Não é isso? Aí logo abaixo, a gente tem um álcool. Álcool e aqui outro álcool. Aí você vai dizer, Guga, tem um problema aí. Por quê? Vá. Água. A água tem 2 ligações e 2 ligantes, mas o oxigênio, ele tem 6 elétrons. Então, ele usa
2, mais 4 ficam lá não ligantes. Então, isso aqui é uma molécula polar e que entra no grupo. Que grupo? Como é o grupo da ponte de hidrogênio? Hidrogênio mais FON. Não é isso? Então, aqui, ó, vai ser uma ponte de hidrogênio, que é uma ligação mais fortezinha. Depois, a gente tem dois álcools. Veja, o metanol e aqui a gente tem o etanol. Ambos têm OH. OH também entra no time das pontes de hidrogênio. Só que a gente aprendeu que quanto maior a cadeia carbônica, ou seja, quanto maior o tamanho da molécula, quanto maior o peso molecular, maior o ponto de ebulição se eles tiverem ligações iguais. Então, é lógico que o ponto de ebulição de 5 é maior do que o de 4. Aí tu vai dizer, certo, Guga, então quer dizer que a água é mais leve do que os dois, porque vê, aqui vai dar CH4O, 12, 16, 30, né? 30 gramas por mol. E aqui C2H6O, C2, 24, 30, 46 gramas por mol e a água 18. Então quer dizer que a água é a menor de todas? Não, porque a água é um composto inorgânico e a água forma o quê? Exatamente, a água é um polímero. Então, a água, a gente sabe que o ponto de ebulição dela é em torno de 100 graus Celsius. Google, o mercúrio, por que é tão maior? Por um detalhe simples. Toda ligação entre átomos é mais forte do que entre moléculas. Então, aqui eu tenho, veja, iônica, covalente e metálica. Aí depois é que vem as interações. Íon dipolo, aí vem dipolo, dipolo e Van der Waals. Depois é que vem nessa ordem. Então, entre as duas, quem é maior, então? 5 e depois 4. Então, é 34, 512. E a resposta da questão, letra B, né? Letra B? 34, 512, letra C. Letra C. Questão muito, 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 muito interessante. Tá certo? Muito interessante mesmo, que vale assim como uma revisãozinha dessa parte aí de ligações químicas. Não disse a tu que tu não ia entrar nessa questão? Valeu. Pessoal, tem coisa que é tão chata de falar que a gente não sabe nem o nome, né? Omnifóbica. Que danado é superfície omnifóbica? Bora descobrir. É, pessoal, é verdade. Tem muita coisa nesse universo da vida que a gente nem sabe o que é na química, né? Mas tem sim, tem tudo a ver com ligações. Veja, superfície omnifóbica. O que é isso, pessoal? É uma superfície que é capaz de repelir praticamente tudo. Oxê, isso tem a ver o quê com química? Polaridade. Então, pessoal, a gente já tem, hoje em dia, sprayzinhos que podem ser usados para transformar uma superfície normal, tá? Um exemplo, tá? Qualquer assim, uma superfície porosa em uma superfície que não prende nada. O Ultra Ever Dry é um produto que é usado para revestir objetos e sempre mantê-los secos. Olha aí o carrinho. Ó, olha aqui do lado, ó. A superfície aí não tem nada que prenda nela. Ela fica uma superfície totalmente o quê? Protegida. Ela não vai ter nada que prenda dessa superfíciezinha. Então, vê bem. Você tem, assim, um exemplo bem claro para isso, são os
antiaderentes. Exatamente, os antiaderentes. Então, você quando fala de panela antiaderente, você vai ter o quê? Uma superfície que você não quer que nada prenda nela. Então, você tem isso aí como essa vantagem toda. Então, essa superfície ela é projetada, pessoal, para repelir todos os tipos de líquidos, sejam eles, olha que legal, polares, como água, ou apolares, como óleos e solventes orgânicos. Ao contrário das superfícies hidrofóbicas, que repelem apenas água, ou das superfícies hidrofílicas, que repelem apenas a parte apolar. Então, as superfícies hominofóbicas apresentam uma estrutura físico-química muito avançada. Ela tem nano ou microestruturas que são extremamente complexas. Então, o fundamento científico dela é energia de superfície. Vê, quanto menor a energia de superfície de um material, mais difícil é para um líquido molhá-lo. Preste atenção. Quanto menor a energia de superfície de um material, quanto menor a energia de superfície do material, mais difícil é para um líquido molhado. Mas, Guga, o que é energia de superfície de um material? Vê, pessoal, você tem na superfície da qual você está estudando ali, na superfície hominofóbicas, ela tem uma energia superficial extremamente baixa, tá? Então você tem, em termos simples, é como se cada molécula da superfície estivesse sendo puxada para dentro do líquido pelas forças intermoleculares, especialmente pontos de hidrogênio na água. Para expô-lo à superfície, você precisa vencer essas forças, e isso exige energia. Então, a água, ela tem alta energia de superfície, porque suas moléculas estão fortemente coesas. Por isso, formar gotas ou espalhar água requer mais energia do que para outros líquidos, como o álcool. Entendeu a pegada? Outra é o ângulo do contato. É o ângulo entre a borda da gota e a superfície. Em uma superfície que você tenha ela como hominofóbica, esse ângulo ultrapassa 150 graus, tornando uma gota quase que esférica. Então, se ela é esférica, olha, ela gira, ela não prende. Então, mais importante ainda é o chamado ângulo de histerese de contato. É aqui a diferença entre o avanço e o recuo da gota, para ela poder escorrer mais rapidamente. E a outra, pessoal, é a estrutura em micro ou nano escala. Então, na indústria, isso já é usado para revestimento, tá? Na medicina, para superfícies, para catéteres, sensores, implantes. Na indústria têxtil, roupas impermeáveis. No petróleo, ó, separação de água e óleo, quando você está fazendo a retirada do petróleo do oceano. Na área aeroespacial, proteção e sensores de componentes, né? E até no dia a dia, na casa da gente, como panelas, tela de celular e vidro autolimpante e tudo mais. Então, teflon, sílica, vários polímeros têm essa resistência que a gente está vendo aí nessa superfície. Então, é algo que é interessante da gente falar. Então, deixa eu mostrar só mais um pouquinho aqui para a gente poder continuar, tá certo? Vê que legal. Olha aqui. Vai ver, pessoal. Isso também está muito relacionado com a viscosidade, né? As diferentes viscosidades dos fluidos podem ser explicadas pelo quê? Pelas forças intermoleculares. Quanto mais forte a força intermolecular, maior o quê? A dificuldade dele se locomover, maior a sua viscosidade. Então, é uma coisa que é curioso para a gente falar aqui, algo que eu acho que vale a pena para você matar a sua curiosidadezinha nesse assunto. Não valeu? Vamos para outro ponto? Vamos, sempre vale a pena ir para outro ponto legal.
Sabe quem é? Debye. E quem é Debye, Guga? Vem cá. Pessoal, exatamente. Olha bem, a gente tem interações intermoleculares que a gente conhece como dipolo-dipolo, ponto de hidrogênio e Van der Waals. Aí como é que a gente estudou isso? Por exemplo, quando a gente tem uma interação entre moléculas polares, elas podem ser dipolo-dipolo, ou se for entre hidrogênio mais FON, elas podem ser pontes de hidrogênio, não é verdade? Agora, quando a gente tem entre moléculas apolares, aí a gente tem a chamada o quê? Força de Van der Waals, certo? Tranquilo. Agora, minha pergunta para você é outra. E se ela for entre uma molécula assim, ó? Assim como, Guga? Assim, deixa eu mostrar para tu. Ó aqui, ó. Uma molécula polar como a água e uma molécula apolar como o Cl2, o gás cloro. Então eu tenho uma interação entre uma molécula polar e uma molécula apolar. Porque o que é que você conhecia até agora? Você conhecia isso, ó. Polar com polar pode ser dipolo, dipolo, não é verdade? Agora, se for hidrogênio mais FON, que também é polar, mas é hidrogênio mais FON, ponte de hidrogênio. Tudo bem. E se fosse entre apolares, Van der Waals. Mas agora não. Agora eu tenho uma ligação, uma interação entre uma molécula polar e uma molécula apolar, chamada de ligação de Debye, força de Debye. Então, o que é a força de Debye? É uma interação, pessoal, que ocorre entre uma molécula polar e uma molécula apolar. Vê bem, essa interação, tá certo? Esse tipo de interação, ela ocorre com uma molécula que tem um dipolo permanente, que é apolar, e uma molécula apolar. Então, é uma molécula fracamente polarizável. Ela pode ter seu campo elétrico, chamado de campo elétrico distorcido. Ela tem uma origem física. Quando a molécula polar se aproxima de uma molécula apolar, ela vai chegando perto e o polo da polar vai fazendo com que aquela apolar polarize um pouquinho. Ela induz uma polarização temporária da molécula apolar. Por isso que a gente chama de dipolo induzido. A gente chama isso de mobilidade da nuvem eletrônica. É lindo esse nome, né? Guga, e se interessa alguma coisa? Interessa muito. A primeira na bioquímica. Na bioquímica, ela é fundamental, crucial, importantíssima. Ela é mais do que importante na interação da enzima com substrato. Enzima, substrato, chave, fechadura. Olha aí, tá certo? Com substratos apolares, tá certo? Participa das interações fracas que mantém, pessoal, a estrutura terciária e quaternária das proteínas. Também importantíssima na engenharia de materiais, onde você vai ter uma superfície com afinidade seletiva. Olha que negócio legal. Então, ela pode o quê? O que é afinidade seletiva? Na nanotecnologia, sistema de sensores, onde você vai ter, ela vai poder interagir com a parte que ela quiser. Então, é importante lembrar que você, por exemplo, no dia a dia, a solubilidade do cloro em água. Cloro, Cl2, é apolar, água é polar. Embora o cloro seja polar, ele é levemente solúvel em água. Oxê, mas tu não me ensinasse que polar é com polar, polar é com apolar? Mas geralmente, por quê? Porque o dipolo da água induz a polarização na nuvem do cloro. Aí forma-se uma interação de Debye, mesmo fraca, e é por isso que o cloro dissolve um pouquinho na água. Não é legal, pessoal? Então, essa parte da força de Debye não deve ser esquecida, não. É algo que é importante nesse estudo da gente. Não é verdade? Mais um tópico, né? Vamos embora.
Olha aí, uma questão que envolve separação de mistura, envolve ligação intermolecular, envolve interesses químicos. Vamos embora? Bem, pessoal, antes da gente começar a resolver exatamente a questão, eu queria falar para vocês da importância, tá? Então, vamos lá falar aqui rapidamente, tá? O que é essa tal de cromatografia para vocês. Então, pessoal, antes da gente resolver essa questão, deixa eu lembrar que uma técnica de separação é a cromatografia. Ela é uma técnica de separação. Então, como o próprio nome está dizendo, cromos vem de cor, não é isso? Porque lá no início, ela era inicialmente usada para separar pigmentos de plantas. Olha que legal. Agora, hoje, a cromatografia, ela é muito difundida, tá certo? Porque, pessoal, ela separa componentes de uma mistura com diferentes afinidades por algumas fases. Então, a gente na cromatografia tem duas fases: a fase estacionária e a fase móvel. A fase estacionária geralmente é o sólido, que é um papel poroso, papel poroso, onde a mistura é colocada, tá? E a fase móvel, pessoal, é um líquido, tá certo? Onde corre pela fase sólida. Então, os componentes da mistura são separados por interagirem de forma diferente com essas fases. Isso é muito útil quando a gente quer, por exemplo, identificar que uma amostra de um alimento, se ele tem aditivo ou se ele não tem, qual a importância dele numa alergia, no processo desse, ou no laboratório forense. Para quem quer ser aí o delegado da Polícia Federal, ou delegado aí, de modo geral, né, trabalhar nessa área daí. Então, é uma técnica de separação. Então, na questão, ele diz assim: a cromatografia é uma técnica de separação de substâncias orgânicas a partir da polaridade das suas moléculas. Admita que um corante natural foi analisado por essa técnica e que sua composição apresenta as seguintes substâncias. Aí ele botou 1, 2, 3, 4 e diz: após a separação cromatográfica, as moléculas do corante se distribuíram em duas fases. Na primeira, identificaram-se moléculas com grupamentos polares. Na segunda, a molécula polar. A substância que apresenta na segunda fase é. Então, vê, pessoal, ele quer saber o quê? Na fase estacionária, o papel, né? O papel aí, a fase estacionária, que a gente acabou de falar, ela é o quê? É a fase polar. Tá certo? Principalmente, né, celulose. Celulose é polar, porque tem vários grupamentos de hidroxila. E agora, a fase que a gente vai ter, chamada fase móvel, é a fase apolar. Então, veja, as substâncias mais polares, elas interagem mais facilmente com o papel. E as substâncias apolares, o contrário, elas não interagem facilmente com o papel. Então, ele vai perguntar para você e vamos analisar as estruturas. Letra número 1, né? Número 1, ela é um hidrocarboneto. Como é que tu sabe, Guga? Porque só tem hidrogênio e carbono. Não tem nenhum outro elemento. E todo hidrocarboneto, a gente tem a tendência nele, o quê? Todo hidrocarboneto apolar. Então, não entra na história. A fase 2, né, o elemento 2, ele realmente tem aqui, ó, hidroxila e hidroxila. Cadeia enorme, né? Mas a gente tem ele aí com duas polaridadezinhas. Aqui, ó, ele só tem uma hidroxila, tá certo? Ele só tem uma hidroxila. E na quarta estrutura, ele tem o que, pessoal? Na quarta estrutura, ele tem hidroxila e tem grupamentos como carbonila. Veja, a pergunta dele é: ele quer saber a substância presente na
Segunda fase. Ele quer saber quem é apolar. Não é isso que ele está querendo saber? Ele está nos perguntando quem é apolar. Então, apolar é o hidrocarboneto, que é a letra A. Porque aqui, ó, eu tenho uma parte que é levemente polar, aqui eu tenho uma parte que é levemente polar, e aqui eu tenho uma parte que é levemente polar. Então, você matava a questão por essa lógica, vendo a polaridade da molécula. Então, é mais uma interpretação do que geralmente uma questão de dificuldades. Bonzinho, não foi? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pessoal, vamos lá, né? Fazer uma questão aí, que esse papo de cloroquina já deu muita confusão. Vamos embora. Então, pessoal, vê bem. Aí agora a gente tem aqui uma questão em que ele traz para você esse comentário. A cloroquina e a hidroxicloroquina são dois medicamentos que foram inicialmente desenvolvidos para o tratamento da malária, mas também têm sido utilizados para outras condições médicas. Essas substâncias possuem propriedades antimaláricas, imunoduladoras e anti-inflamatórias. No contexto da pandemia do Covid-19, a cloroquina e a hidroxicloroquina ganharam destaque como possíveis tratamentos para a doença. Embora alguns estudos iniciais tenham sugerido um benefício potencial no tratamento da Covid-19, evidências mais recentes de revisões sistemáticas não encontraram resultados consistentes ou conclusivos. Além disso, o uso indiscriminado desses medicamentos pode acarretar efeitos colaterais significativos, como arritmia cardíaca e danos à retina. Aí ele dá as duas, tá? Claramente aqui, ó, na hidroxicloroquina a gente tem hidroxila, né? Que na outra não. Agora o resto é tudo igual, ó, cloro, nitrogênio, aqui ó, amina, tal, né? Só que ela tem uma hidroxila a mais. Então, a hidroxila ou oxibrila, né? Isso aqui é uma parte polar. Então, eu posso dizer que, embora somente ela não torne a molécula desse tamanho polar, mas ela é mais polar do que a cloroquina. Isso é clássico, né? Então ele diz, sobre estas duas substâncias e suas propriedades físico-químicas decorrentes de suas estruturas e interações, assinale a alternativa correta. Se ela tem hidroxila, então ela tem uma maior capacidade de fazer pontes de hidrogênio. Não é verdade? Então, letra A. Ele diz, a cloroquina é mais lipossolúvel que a hidroxicloroquina, por apresentar, no total, o maior número de pares eletrônicos não ligantes. Pessoal, de jeito nenhum. Elas têm a mesma estrutura, mesmo número de pares não ligantes. Mesmo. Que elas são estruturas idênticas, tá? Elas só diferenciam quanto aqui, ó. Num lugar tem CH3 e no outro tem OH. Então, ela é mais lipossolúvel? É, mas não é por isso. Distratou legal, né? A hidroxicloroquina apresenta maior volatilidade do que a cloroquina por ser uma entidade química oxigenada devido ao grupo hidroxila. Sim, mas isso quer dizer que vai ser mais volátil? Pelo contrário, se ela faz ponto de hidrogênio, ela está mais presa, ela é menos volátil. Letra C. A hidroxicloroquina se mostra mais solúvel em água que a cloroquina, devido à possibilidade de formar com a água, né? Um maior número de ligações de hidrogênio. Verdadeiro, porque a ligação de hidrogênio é formada por hidrogênio com o grupamento, né? FON, no caso é da ponte de hidrogênio. Verdadeiro. E letra D, a cloroquina apresenta maior temperatura de fusão quando comparada com a hidroxicloroquina em razão do maior número de interações de dipolo permanente. Pessoal, lembre-se que ponto de hidrogênio é uma ligação de dipolo permanente. Só que ela é um dipolo permanente exaustivo, mais forte. Então também não está verdadeira a letra D. O que é que vale dessa questão? Essa questão, você teria acertado ela de primeira, mas os distratores dela são muito bons mesmo, porque você nota que ele mexeu muito com esse lado aí das estruturas, falando coisas verdadeiras com explicações erradas. Então, acho que é uma questão que
valeu a pena, por isso que ela está aqui para você, tá? E, mais importante de tudo, né? Viva a vacina, que é ela que nos manteve viva aí. Infelizmente, perdemos alguns nossos, mas esse papo que nunca mais volte. Cuidado. Oi, boldo. Já tomasse boldo? Quando você tá meio enjoado, né? Geralmente vó faz. E boldo no vestibular? Vamos fazer agora. Vamos lá, vamos fazer uma questão. Essa questão aí, ó. Você que disse para mim que gostava quando eu resolvo questão, tal, interessante, né? Vamos embora. Olha aí. As folhas de boldo, Pelmus boldo-sem, são utilizadas para a preparação de infusões recomendadas para o alívio de desconfortos gástricos. Caganeira. O princípio ativo presente nas folhas de boldo é a boldina, e em laboratório químico essa substância é solubilizada em temperatura ambiente no solvente líquido dietilamina. Olha aí. A principal interação intermolecular que se estabelece entre a boldina e a dietilamina é, pessoal, dietilamina, ó, nitrogênio, aqui, ó, com H. Só para ter uma ideia, você é terceiro ano, ex-vestibulando e tal, você já sabe que isso é uma amina, e se a amina é, porque tem nitrogênio, né? Uma função da química orgânica, e se é uma amina secundária ou primária, ela faz pontes de hidrogênio, você saberia. Mas se você não soubesse por ser amina, você sabe que a interação onde o hidrogênio interage com os três elementos mais eletronegativos da tabela, isso é chamado de ponte de hidrogênio. Então aqui eu tenho o hidrogênio que vai se ligar ao nitrogênio da outra parte da molécula, concorda? Então isso aqui, ó, é a estrutura que a gente está estudando, tá bom? É a ponte de hidrogêniozinha que tem ali. Mas ele quer saber entre a boldina e a dietilamina. Aí tu vai dizer, e a boldina faz ponte de hidrogênio, Guga? Faz, por quê? Ó? Hidroxila, OH. OH, OH faz ponte de hidrogênio, sim. A principal interação intermolecular que tem aí é a ponte de hidrogênio, porque eu tenho hidrogênio ligado ao FON, não é? E aqui também eu vou ter a ponte de hidrogêniozinha ligada entre elas. Então, pessoal, quando eu tiver hidrogênio mais FON, é um dipolo tão forte que eu chamo de ponte de hidrogênio. É o que acontece, por exemplo, no ácido da química orgânica, chamado de ácido que carboxílico, exatamente. Tá vendo como é bom quando você responde? Tá vendo? Motivo de total e plena felicidade aqui, ó. Pontes de hidrogênio. Tá certo? Então as aminas também, NH2 tem ponte de hidrogênio. Álcool, ó, álcool quando eu tenho isso aqui, ó. Álcool faz ponte de hidrogênio, sim, né? E a conhecidíssima, né? Água faz ponto de hidrogênio, amônia faz ponto de hidrogênio e por aí vai. Então, interessante a gente perceber essa interação. E lembre-se, pessoal, quanto mais forte a interação, maior o ponto de ebulição. Então, quem é a ligação mais forte? Iônica. Depois, covalente. Depois, aí vem as interações, né? Íon dipolo, ponte de hidrogênio, dipolo e Van der Waals. Então, a ligação sendo mais forte, o ponto de ebulição ele é maior. Isso é importante para a gente. Gostassem? Então, vamos para outra. Vamos lá para mais uma questãozinha, mas antes a vinhetinha. E aí, pessoal, se gostou da poesia, manda um texto que eu leio aqui também. O maior prazer do mundo, tá?
Mande o que você quiser, que a gente vai interagindo aqui no nosso dia a dia. Lembre-se que somos pessoas que estamos nos comunicando, né, ao longe, mas estamos bem pertinho. Para não nos sentirmos sós, né? Eu também não quero me sentir só, não. Estou sozinho aqui, ó. Mas é quando eu lembro que eu estou cheio de pessoas que estão aqui prestando atenção a mim do outro lado, me dá aquela alegria. Porque eu não consigo dar aula achando que eu estou dando aula para uma máquina, não. Estou dando para pessoas e pessoas que gostam, né? A água apresenta forças intermoleculares, isto é, interações entre moléculas tais quais as apresentadas na figura por meio de linhas tracejadas. A substância que apresenta o mesmo tipo de forças intermoleculares que a água é apresentada pela fórmula. Veja, a água é hidrogênio mais FON, não é? Hidrogênio mais FON, a gente já sabe que é a pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, que é uma ligação forte entre as mais fracas, tá? Aí, ó, CO2. Pessoal, CO2, eu tenho duas ligações e dois ligantes iguais. Mi igual a zero, a molécula é apolar. Se a molécula é apolar, a minha ligação, então, é Van der Waals, que é uma ligação muito fraca, tá? HCl, eu tenho dois ligantes diferentes, então, a polaridade aqui, ela é polar, é diferente de zero, né? Então, é um dipolo. Aí agora, CH4, eu tenho 4 ligações e 4 ligantes iguais. Mi igual a zero. Então, a minha ligação aqui é um Van der Waals, ou um dipolo induzido, né? Ligação bem fraquinha. SO2. Aqui, ó. SO2 sobra par. Ela é polar, mas ela é dipolo, porque ela não é tão polar a ponto de quebrar, não é? Agora, pessoal, NH3, aí sim, porque NH3 está no time do quê? Do hidrogênio mais FON, né? Ó, hidrogênio mais FON, no caso aqui é o nitrogênio. Aí também é ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, né? Então, resposta, amônia. Aí lembre-se, tá? As propriedades anômalas da água são todas em função das pontes de hidrogênio. Guga, como assim? Veja, a água tem elevadíssimo ponto de ebulição, considerada como a molécula do tamanho dela e da ligação. Por quê? Porque ela forma várias pontes de hidrogênio. Então, eu posso considerar a água um polímero. Então, a água é um polímero unido por quê? Por várias ligações por pontes de hidrogênio. Então, a água ela é um polímero unido por várias ligações de ponte de hidrogênio. Agora vamos lá. Outra coisa interessante é você lembrar que a água tem tensão superficial, né? As moléculas de água se prendem uma na outra, devido geralmente às pontes de hidrogênio. Por isso que as gotas são esféricas, né? Por isso que um bichinho anda numa superfície, por isso que a água tem capilaridade. Então, essas propriedades da água são todas em decorrência das pontes de hidrogênio. E lembre-se, as pontes de hidrogênio da água formam tetraedros. Isso é um detalhe do detalhe do detalhe do detalhe. Mas é importante só para saber, porque cada molécula de água pode formar até 4 pontes de hidrogênio. Então, propriedades anômalas, ponte de hidrogênio. O hidrogênio é uma ligação importantíssima no estudo do ensino médio da gente. Tranquilo, meu povo lindo? Tranquilíssimo? Então, vamos embora, que é o mais importante. Então, por aqui, viu? Beijo. Até a próxima.